Motoqueiro fantasma. Tem isso ainda. Vamos lá com a Roberta Barroso, porque o Carille já chegou ao Vasco da Gama. A gente já vai começar o programa atualizando todas as informações de mercado, tá? Já tem o Palmeiras que está agitadíssimo, mas a gente começa com o Vasco e seu novo treinador, Roberto. É isso, Bruno. Bom dia para você, Mari, amigos do Sport Center, fã de esporte, Piratas do Carille ativado, assim que alguns vascaínos estão falando nas redes sociais. A torcida um pouquinho ainda dividida, alguns apoiando a chegada do novo treinador e outros ainda com aquele tom de desconfiança. O fato é que Carille foi contratado para essa temporada de 2025, o Vasco que antes tinha sentado para conversar com o técnico Renato Gaúcho, que não aceitou as condições financeiras, diferente de Carille, que aceitou as condições financeiras, e desse Vasco que ainda procura um novo treinador para a SAF. O Fábio Carille também foi escolhido principalmente pela questão de ser um treinador que conhece o futebol brasileiro. O Vasco procurava um técnico assim e que também tem estabilidade nos clubes que passou, então ele se enquadra nesse perfil de busca do Vasco. E a questão também do sistema defensivo. Nesse ano, o Vasco sofreu bastante ali na defesa, terminou o brasileiro com a quarta pior defesa da competição, com 56 gols sofridos. O último trabalho de Carille foi no Santos esse ano, em que conseguiu levar o Peixe para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas depois teve todo um desgaste ali com a torcida, com a diretoria, e ele deixou o clube em novembro. Agora, com Carille no comando, o Vasco também vai avançar nas negociações. Tem tudo alinhado com o volante Tietê do Botafogo. O contrato dele com o Botafogo termina agora no final do ano. Ele não renovou, então é um jogador que está chegando ao clube. E também o zagueiro Lucas Freitas. Ele estava no Juventude emprestado pelo Palmeiras, como confirmou também nosso comentarista Rafael Marques. É isso então, Fábio Carille chegando para comandar o Vasco em 2025. Bruno Marques. Recorte aqui do Santos, né, na Série B, com 62,9% de aproveitamento, quando ele estava também comandando no Japão, né? Quando ele chega ali com 45,5%. Quando a gente vê assim, o Vasco, manchete, Vasco contrata Carille. Gosto. Tem um ano, Você deu like? Tem um ano que nós batemos papo com ele aí na redação. Justifique sua resposta. Tipo, o que você projeta de temporada? O que é o recado? A gente conversou com ele, né? Um ano, ele estava saindo do Japão, falou, pô, se tivesse alguma coisa do Santos, lembra disso? Gosto. Sim. Sim, verdade. Ele veio fazer o Bola da Vez. A justificativa é que o Carille está acostumado a pegar bucha pela frente. Mas normalmente... o Vasco não terminou como bucha. Não é verdade? Não, terminou como o quê? Vai dar uma... Não, mas pro que foi a temporada, onde bateu na metade de cima da tabela. Não, o coitado do Carille, quando apareceu... Coitado. Vocês lembram? Ele era um... vocês lembram quando o André Sanches anunciou... Não falava nem o nome dele direito. Era assim, era um Corinthians que não tinha perspectiva nenhuma era a perspectiva do Corinthians. Sim. E o Carille foi lá e levou o time ao título de campeão brasileiro e tricampeão paulista. Sim. O Carille que fez isso. Sim. E a perspectiva era nenhuma. No Santos, como era? Qual era a perspectiva no Santos? Nenhuma. Mas o time não jogou com o DNA, não sei o quê. Tá bom, o que pediram para o Carille fazer, ele fez. Ele levou o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E a situação do Vasco é essa. Mas o Vasco procurou o Vasco vai do Renato para o Carille, vai do Luiz Castro para o Antônio Oliveira. O Vasco precisa de alguém com experiência para arrumar a casa e aguentar a pressão. O Carille sabe fazer isso. É o técnico dos sonhos? O momento do Vasco não é o momento dos sonhos. Não tem para onde ir, gente. Vai exigir mais do Vasco? Mas e também, quando a gente fala de recado de mercado, recado também do tipo de contratação do técnico. O torcedor, ele olha para o Carille e vê um ano difícil para o Vasco mais uma vez. Eu tenho certeza que se o Sandrão lá, Marinax, tivesse comprado a SAF do Vasco com milhões, a perspectiva era outra. Sim. Mas esse comprador não apareceu. O Pedrinho vai fazer o quê? Ele precisa de alguém que ajude minimamente a montar o time e apitar o treino. E isso o Carille sabe fazer. Porque dia 20 de dezembro já. Tava correndo. Essa que é a realidade. Pedrinho estava correndo atrás, precisava de uma resposta logo para justamente planejar 2025. Tem uma situação que eu estava até pesquisando quando estava vendo o acerto do Carille e tudo mais, questão dos números defensivos do Vasco. A defesa do Vasco foi a quarta pior do Campeonato Brasileiro.
E o Carille geralmente costuma ajeitar as defesas e depois pensar no ataque. Não que a torcida do Vasco vá morrer de amores pelo futebol praticado, mas o que a torcida quer, obviamente, é que o time não passe apertos. Acredito que com o Carille, pela forma que o Carille tem de montar suas equipes ajeitando a defesa, o Vasco possa ter um vislumbre, assim, né? De, ó, não vamos ficar tomando gol adoidado na temporada 2025, mas também não vamos ganhar de 4-0, 3-0 de ninguém. É que é exatamente o contrário do Renato, né? Exatamente. Era esse É o o que ponto. toma 50 gols em era 2 esse o ponto. temporadas. Mas eu acho que o Completamente Pedrinho, quando ele vai escolher, ele não tá escolhendo o estilo de jogo. Exato. Ele tá escolhendo quem tem experiência para comandar o time nessa situação. Me parece que é essa a escolha. Esse que é o ponto em comum, né? A Esse é o ponto interseção em dos comum, dois. Em exato. 2017, eu preciso destacar, bem de acordo com o que disse o Jailson, o Corinthians foi campeão. Em algum momento, era nítido que tinha um trabalho ofensivo também. Mas é claro que era um grupo muito bom de jogadores. Sim, sim. Ou Verdade. você não vai se lembrar que o Jô fazia gol todo jogo. É. Existia um trabalho, e existia até um trabalho legal do Jô saindo da área, gerando espaço, e depois ele aparecia de novo. Tal. Mas era eu não gosto muito do rótulo de não sabe atacar. Eu acho que ele monta primeiro lá atrás. Acho que ele vai primeiro pensando em evitar perder o jogo. Depois, com o passar do tempo, já está equilibrado. Não tem nada contra isso. E em relação ao Santos, eu não gostei. Não é nem do desempenho. Ali, assim, sinceramente, é um ano para o Santos esquecer aquilo ali, acabou, fecha, pronto, esquece o assunto. É aquele flerte com o Corinthians. Aí me soou meio como não, cara, assim, respeita, você tá no Santos. Você tá falando a parte da pressão? Aquilo ali. Coletiva, né? Até aquela entrevista ali que ele já tinha entregado para Deus também. Não, né? a pressão foi até depois. A pressão foi agora no final, na última entrevista. É que antes teve um interesse do Corinthians, né? Entendi. E que ele meio que se verdade. colocou no mercado. Né? É verdade. Não, é o Santos. Né? Respeitar toda a história, tudo. Isso me chateou um pouco. Eu acho ele bom treinador. Mas eu concordo que, assim, ele agora é menos treinador. É alguém para botar ordem na casa. Sim. Depois vê a característica dele. Depois vê qual é o próximo passo, mas né, porque o problema do Vasco é a questão da SAF, né? Porque é a solução do Vasco é encontrar essa SAF, né? Porque assim, a temporada do Vasco, pelo que ele vinha tendo nos últimos anos, você terminar classificado para uma Sul-Americana, não passando tanto sufoco quanto já passou na vida e chegando em última rodada desesperado, não foi a realidade do Vasco. Para mim, Copa do Brasil, não foi? Para mim, o Vasco poderia dar um passo, mas o passo, gente, não tô falando que é para dar um pulo. Ele poderia dar um passo nessa escolha de treinador, de pensar na temporada, não em se manter na Série A. Acho que o Vasco poderia pensar em, dá para voltar numa campanha internacional, numa Sul-Americana, dá para pensar. Só que não tem a SAF. Então, mas eu acho que todo mundo negou. Mas acho que com o Carille não é capaz de fazer isso. Uma boa campanha sul-americana? Acho. Não, acho que é, mas eu não tô dizendo que a escolha é pensando nisso. A escolha é muito mais para proteger, para segurar, para se um ano for difícil ter um cara que conhece desse ambiente. Se ele não para ele ser se ele conseguiu esse desempenho com o Paiva, sim. Não foi? O Paiva foi importante nessa. Não foi, muito. Foi bem com a molecada, deu espaço para a molecada. A questão ali, o do Paiva foi, para mim, é quando ele tenta colocar o time mais ofensivo do que deveria. E os desfalques. E os desfalques. O Adson e o David acabaram com o jeito que o Paiva estava jogando, com dois caras abertos, enfim, que serviam o Verratti. Depois disso, ele tentou criar que o Vasco fizesse seu jogo por dentro, com o Payet, enfim, e não deu certo. Não deu certo porque o time estava acostumado principalmente, a bola chegar no pé do Piton e o Piton cruzar a bola para o Verratti, que é um cabeceador absurdo. Mas depois disso, o jogo do Vasco ficou só isso. Não tinha mais nada, não tinha alternativa. Não tinha jogada pelo lado direito, não tinha, não. Aí, às vezes eram dois laterais, né? Eram dois laterais. Pumita, com todo o respeito. Lateral Pumita e o PH, Leandrinho e Piton faziam a dobra, sabe? E isso irritou muito a torcida do Vasco também. Falou, pelo amor de Deus, não, arruma outro jeito de jogar, não dois laterais, um em cada lado do campo, para tentar despejar a bola no Verratti, que era a única solução. Mas aí muito por conta das lesões.
Mas você acha que o torcedor do Vasco ele vai exigir esse futebol mais elaborado ou diferente ou não? Tenho para Porque, mim, o cara ele enfrentou isso no Santos, não, tenho para mim que o torcedor do Fluminense cobra isso do do Mano Mano. Menezes, o torcedor do Fluminense não ficou muito feliz. Não vou falar todo mundo, né? Mas uma grande parte. Tenho para mim, na minha opinião, que a torcida do Vasco, que o torcedor do Vasco quer, pensa. Pelo amor de Deus, proteja o Felipe Coutinho, faz o Felipe Coutinho jogar muito. É, É verdade. O que É eu, verdade. o que eu penso? Ó, dá o teu jeito, 3 volantes, sei lá, 4 defensores, protege o Felipe Coutinho. Faz o Felipe Coutinho jogar que o time do Vasco joga. É isso. Saber jogar, ele sabe, né? Não, mas É tipo, isso. tira o máximo do Felipe É Coutinho, isso, sim. e aí o que você vai fazer com o resto do time? Ele não tá nem aí. Ele quer que o Felipe Coutinho amasse em 2025. E pronto. E aí o resto do time vai Mas junto. você acha que isso depende de uma questão tática ou é Claro. uma questão física do Também. Coutinho? Também, mas é taticamente demais. Porque, Você exigir você que o Felipe Coutinho volte porque pra ó, por marcar, não vai exemplo, dar o certo. Ramon conseguiu fazer isso com o Garro e até com o Memphis, Sim. certo? Ele conseguiu colocar mais volantes na equipe e o Garro tá com Sim. mais liberdade. Mas o Garro não tem uma questão física. O último jogo do Felipe, quando ele coloca, foi o melhor jogo do Felipe Coutinho, quando ele colocou 3 volantes e o Coutinho solto. Se você, para mim, mal comparando, tá? Garro e o Coronado não conseguiam ali atuar juntos, porque não tinha um equilíbrio na equipe. É a Isso. mesma coisa de você pedir o Paê e o Coutinho, para mim, no time titular. Você pode arrumar um jeito? Ok. Você pode arrumar um jeito, mas é difícil pela característica dele, e aí você entra a parte física que você falou. E a possibilidade do Tietê também no time, se juntando ao elenco do Vasco, é interessante, não é? Eu Um acho cara que de elenco que não é o que vai resolver seu time, mas eu acho interessante, o Marcos. Tietê carrega um preconceito, às vezes, assim, de não ser um jogador espetacular, tudo. Ele, às vezes, as pessoas colam nele assim, ele é nota 6. Então, isso quer dizer que ele nunca vai ser nota 2, tá? Ele vai sempre entregar bem o papel dele. Eu acho que ele é um cara bom para ter no elenco. E empilha a taça. Isso que É eu ia verdade. falar. E empilha a Quer ganhar taça. o brasileiro? Chama o Tietê. Chama o Tietê. Chama o Tietê. Porque ganha. É isso. E eu acho que um outro preconceito foi aquele áudio do Diniz. Não foi legal. Eu sei que eles já bronca, né? A bronca conversaram, assim. Mas, infelizmente, e eu acho até que no meio do futebol menos, mas para o torcedor fica essa. E essa foi a análise da galera da ESPN sobre toda a situação envolvendo o Vasco da Gama. O Vasco tem um novo técnico anunciado ontem de maneira oficial, Fábio Carille, ex-Santos, ex-Corinthians, também com passagem pelo futebol japonês, né? Um cara com bastante experiência, campeão brasileiro, que não é unânime por parte da torcida, mas é um cara que pode sim ajudar a organizar a casa, organizar a parte defensiva ali do Vasco da Gama. 2 chegadas encaminhadas, que é o caso do Tietê e também do Lucas Freitas. Tem um pedido, segundo informações que chegaram, que o Fábio Carille colocou na lista de possíveis reforços do Vasco, o atacante Guilherme, que atuou pela equipe do Santos. Bom jogador, né? Um cara muito útil ali pela ponta, geralmente cai mais pela ponta esquerda. Pode ser que seja um novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. Você gosta desses nomes, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Deixa o like, é muito importante. Compartilha para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!